o meu pai que está ali sabe. Fui acometido, na verdade, a minha mãe e minha avó, e por isso não vieram, foram acometidos de uma virose, e eu também. Nada está parando no meu estômago, mas eu vou honrar o compromisso. Eu falei para o Fábio, cadê o Fábio? Eu falei para o Fábio que não era suficiente, não era o bastante para me deixar em casa. E hoje eu trouxe uma palavra de Deus para o coração de alguém aqui. E eu creio que há um propósito para tudo debaixo do céu, e há um propósito para essa conferência em especial, com esse tema em especial. Pastor Rinaldo, Deus abençoe. Pastor Simone também. Ao evangelista Diogo, Deus abençoe de uma forma especial. Quem conhece a minha história sabe o quanto eu fui honrado exatamente nesse lugar que eu estou pisando aqui. Quando eu ministrei aqui pela primeira vez no ano passado, essa é a terceira vez, Deus impulsionou, não o meu nome para a minha glória, mas o meu nome para a glória dele, e começou a desenhar para mim algo que eu nunca tinha imaginado, num nível que eu nunca tinha imaginado. Eu sou cria da congregação de Engenheiro Passos, que o senhor deve conhecer muito bem. Eu sou o bisneto da fundadora da mesma igreja e também fundadora da igreja em Areias, no Ministério de Madureira. E carrego com orgulho esse sobrenome Soares. E eu quero inspirar a minha geração, enquanto espera, a viver coisas grandiosas com Deus e em Deus. Então por isso não se importe, hoje é 40% do Otton que está aqui, e eu sei que vocês sabem, a maioria aqui já me ouviu ministrar. Eu vou ser sábio, correto? Mas eu trouxe uma palavra de Deus aqui para vocês. Eu vou pedir licença dos músicos hoje. Mateus, Ellison, vocês conseguem me ajudar ali? São da minha casa, pastor Davi Cabral Júnior, que inclusive traz um abraço ao Senhor. Meus queridos, quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Dizem amém? Amém. Então abra comigo no último capítulo do último evangelho da Bíblia, João 21. Texto conhecido. Gratidão a todos os irmãos que nos receberam, entendendo a nossa condição. Venho ali com meu pai. João 21. Estaremos lendo os primeiros versículos. Achei que era o teclado mágico de novo, da última vez que não tinha ninguém tocando, né? Ai, que bom que tem agora você. Deus abençoe, meu irmão, tamo junto. Quem já encontrou, diga amém. João 21, Evangelho de João, capítulo 21. A minha versão NVI é um pouco diferente, mas eu sei que você vai acompanhar, porque o contexto é o mesmo. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Versículo 5. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Em algumas versões, vocês têm algo para comer? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Feche os seus olhos, ainda com a Bíblia aberta. Pai, a tua palavra é essa que lemos. Não há necessidade alguma de alterarmos ela, nem de tirar, nem de acrescentar, porque ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência humana. O Senhor nos libertou do pecado e já estamos no lucro por isso. Pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco hoje, porque se falar conosco saberemos para onde ir e o que fazer, e não nos perderemos. Essa é a nossa oração. Amém. Quando nós
falamos de Novo Testamento, mais especificamente quando a gente fala dos evangelhos, as nuances que a gente tem, elas são evidentes, principalmente no sentido de comparação. Você, como bom estudioso da Bíblia, sabe que a Bíblia ela contém 4 evangelhos porque era necessário que Jesus fosse apresentado para públicos diferentes. E se você sabe disso, você entende o motivo e a razão pela qual a gente tem 4 e não um evangelho. Mateus vai escrever para os judeus, Marcos vai escrever para os romanos, Lucas vai escrever para os gregos, e João vai fechar isso escrevendo uma obra universal para toda a sua igreja. Quando a gente entende, a gente acopla os textos, e eu não usei a palavra errada, quando a gente acopla os textos, a gente começa a entender o que Deus quer falar com a gente e não considera mais nenhuma passagem isolada. Porque certa feita, você como eu, porque a gente tem o direito, a gente está aqui para aprender, você está aqui, eu também, a gente fez uma interpretação equivocada, não por culpa nossa, do que é o bojo bíblico, do que são as conexões das Sagradas Escrituras. Otton, exemplifica, melhora, não estou entendendo. Nunca houve uma cisão, uma divisão interpretativa em relação a Velho Testamento, Novo Testamento, e nem em relação a nenhum dos 66 livros. Como eu te explico isso? Simples. Muitos livros foram escritos. Estava conversando com o pastor Claudionô ali atrás sobre isso. Quando a gente junta, a gente fala sobre isso. Quando a gente está junto, a gente gosta de falar sobre isso. Obras literárias. Só que, com todo respeito, os outros que mordam as costas, mas o fenômeno que eu vou explicar aqui, só a Bíblia tem. Qual? Inspiração que não muda ao longo da história. Alguém gosta de Bíblia? Quer ver um negócio? Isaías conheceu Jesus, mas disse com tanta certeza: pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer ver outra coisa? Noé conheceu João, mas João disse: assim como nos dias de Noé. Sabe o que é isso? É a inspiração que não muda. Passam dias, passam semanas, passam meses, passam anos, passam décadas, passam séculos, passam milênios, mas o nosso Deus, Hebreus vai dizer, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tudo pode passar, mas as palavras do Senhor não haverão de passar. O mundo sempre vai procurar algo para se acoplar. O mundo vai sempre procurar algo para se manter. O mundo vai sempre procurar algo para usar de base. Mas você que faz parte da igreja, felizmente tu não precisa ser tão corrido, tão afobado. Por quê? Porque você caminha pela palavra, anda pela palavra, vive pela palavra, sonha pela palavra, se mantém pela palavra. Glória! Só para quem recebe, a palavra de Deus é a tua identidade. Ela diz quem você é, ela diz para onde você vai, oh glória. Ela diz o que você tem, ela diz o que você vai ter. Ela diz quem são os seus inimigos, mas também diz quem é o seu amigo fiel. A palavra define tudo da tua vida. Deixa eu falar só para quem quer receber. A palavra não define 10% de quem você é. A palavra não define 30% de quem você é, oh glória. A palavra não define 50% de quem você é. Não. A palavra define 100% quem você é. E o que é que eu sou? Filho amado, restaurado, restituído, regenerado pelo Pai. Então a palavra diz quem você é. Nada melhor do que estudá-la, porque quem não estuda não sabe quem é. Concorda? E aí, você quer sério? Se tu não estuda a palavra e a palavra diz quem você é, você vai aceitar que a primeira pessoa diga quem você é, mesmo que não tenha nada a ver com a palavra. Aí você aceita qualquer nome, aí você aceita qualquer tratativa,
aí você aceita qualquer apelido, aí você aceita qualquer fofoca, você aceita tudo. Mas quando você tem palavra dentro do coração, pode todo mundo estar falando, mas não é a palavra o que diz, todo mundo está dizendo, mas não é isso que a palavra fala ao meu respeito. Todo mundo está falando isso, está dizendo isso, está comentando aquilo. Infelizmente, para a tristeza deles, entra por aqui e sai por aqui. E o que fica aqui dentro? A mesma palavra que o salmista guardou no seu coração. O salmista vai dizer: poderia ter guardado dinheiro, poderia ter guardado prazeres, poderia ter guardado momentos, mas sabe o que eu guardei? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o que tem a ver com João 21 isso tudo? Conexão. Todo mundo conhece a pesca maravilhosa aqui? Claro. A gente conhece tanto que a gente não só prega, a gente canta sobre ela. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Lucas 5, pesca maravilhosa. O interessante é que a gente não leu Lucas 5, mas parece, né? Porque tem algumas similaridades que acoplam João 21 com Lucas 5. Vamos lá? Tem Pedro em Lucas 5, sim ou não? Tem Pedro em João 21? Tem pesca mal sucedida em Lucas 5? Tem pesca mal sucedida em João 21? Tem Jesus intervindo em Lucas 5? Tem Jesus intervindo em João 21? Então peraí, o que separa as duas? Tempo. Ou não é essa a temática de vocês? Tempo. Quantos anos mais ou menos, Otton? Chutando. 2 anos e meio. Para alguns, 3. Quem está comigo, diga amém. Lucas 5. Está na sua memória. Eu vou chover no molhado aqui agora, porque tu já sabe. E Jesus chega no barco de Pedro, porque um dos sócios de Pedro levou Jesus para o barco. E lá estava aquele time, né? Pedro, Tiago, João, André. E qual é o cenário? Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: voltemos, pois, às águas. E ao chegarmos lá, lançai a rede para a banda da direita. O que Pedro vai fazer? Eu conheço esse mar como a palma da minha mão. Eu não sei se você ouviu o que eu falei, mestre, mas nós pescamos cada hora da noite e nenhum peixe sequer entrou na nossa rede. Agora deixa eu te fazer pensar, olha só. O que Pedro era? Pescador. Irmão, com todo o respeito do mundo todo, até eu que não manjo nada, teria pelo menos conseguido pescar um. Vamos ser honestos? Pedro ficou no mínimo, e eu sei que você é inteligente para concordar, Pedro ficou no mínimo, Fábio, pescando por 10 horas. Como é que você explica para mim, uma pessoa que tinha conhecimento, uma pessoa que tinha prática, uma pessoa que tinha habilidade, não conseguir pescar nenhum peixe? É porque é exatamente isso que Deus faz. Quando Ele quer fazer alguma coisa, destravar algum cenário, ou te guiar para o caminho que você ainda não encarou como sendo o caminho dele, até aquilo que tem sentido para dar certo não dá, até aquilo que tem tudo para dar certo não acontece. Aí você fica perguntando: mas eu sou habilitado, mas eu tenho de fato capacidade, eu tenho experiência, mas infelizmente, se Deus não quiser, nenhum peixe vai entrar na sua rede, porque de nada vale ser experiente e estar no caminho errado, de nada vale ter conhecimento e estar no caminho errado. Deus hoje está te puxando de volta para a vontade dele. Tem sentido? Não tem sentido, mas Deus vai fazer. Não tem sentido, mas Deus vai permitir. Não tem sentido, mas Deus vai deixar acontecer. Por quê? Porque Ele prefere um caminho sem sentido, que te traz de volta para o lugar certo, do que um caminho que tem sentido e que te afasta da vontade dele. E aqui eu tenho mais uma característica da palavra. Na maioria das vezes, não faz sem.
Vamos lá, eu sei que você é inteligente. E por essa noite o espírito da morte haverá de passar no meio do arraial. E por essa noite o espírito da morte haverá de passar no nosso acampamento. E somente nas casas em que ele encontrar o sangue do cordeiro na porta, ele não poderá entrar. Pergunto para você, e eu sei que você é inteligente, no Velho Testamento aquilo tinha sentido? Poderia até ter, mas eu estou falando de sentido primário, meu amigo. Como assim primário, Otto? Explico para você, explico. Sabe o Cordeiro de Deus? Sabe o cordeiro animal? Sabe? O que se fazia antes de Jesus? O que se fazia? Pegava-se o cordeiro, imolava-se o cordeiro, e o sangue do cordeiro fazia o que comigo? Me perdoava dos meus? Para muita gente aquilo era só um animal que tinha que nascer para sofrer. Mas para a gente hoje que tem a Bíblia na nossa mão, a gente sabia quem representava aquele cordeiro. Aí alguém vai cruzar os braços e vai falar: não vou. Por quê? Porque passar sangue na porta, no umbral, não tem. É aí que a gente separa o joio do trigo e os meninos dos homens. Ou tu vai pelo sentido da tua sabedoria, ou você vai por aquilo que Deus está mandando você fazer. Otto, isso não tem nada a ver com o texto, tá? Não tem? Então vamos lá que eu vou te fazer entender. Quando Jesus chegou para Pedro, o que ele falou? Lança a rede para o lado da direita. Interessante, né? A gente acha até hoje, deixa eu corrigir, muita gente acha até hoje que o lugar que Jesus mandou Pedro jogar a rede estava cheio de peixe e o resto do mar estava vazio. Pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. E no que você acredita, Otto? Deixa eu falar. Eu não acredito que Jesus pegou todos os peixes do mar e colocou no mesmo lugar. Não, eu acredito que Jesus honrou Pedro pela obediência. Não estou entendendo, Otto, então eu vou te fazer entender agora. Obedecer a Jesus mesmo quando não tem sentido tem tanto poder que se Jesus tivesse pedido para Pedro jogar a rede para cima, ele pegava peixe, porque não estava o segredo no lugar onde ele lançaria a rede. O segredo estava em obedecer a palavra. Deixa eu explicar para alguém aqui. Deus está mandando ir, não tem sentido, vá. Deus está mandando fazer, não tem sentido, faça. Deus está mandando você projetar, não tem sentido, projete. Deus está mandando você sonhar, não tem sentido, sonhe. Deus está mandando você avançar, não tem sentido, avance. Deus está mandando você ficar, não tem sentido, fique. Porque o segredo não está no lugar, o segredo está na obediência. Pescamos a noite toda, mas pela tua palavra. Ou então você fica com o seu sentido. Pode ficar. O que vai acontecer? Não tem sentido, não tem. Eu planejei A, Deus está fazendo B, oh glória. Eu queria Z, Deus está fazendo X. Eu não sei para onde eu estou indo. Sabe para onde você está indo? Para o centro da vontade de Deus. E o que o salmista vai dizer? Mais vale a pena um dia no centro da tua vontade do que uma vida toda fora dela. Quem é que está comigo aqui, por favor? João 21, Lucas 5. Vamos sair de Lucas 5 agora e a gente pula para João 21. Quem está comigo até aqui diz amém. Tá bom, então vamos lá. Pera, tá pesado, né? Chama outro barco para ajudar a gente, porque não vamos suportar tanto peixe. É, né? Engraçado. Mas você não era o cara? Pedro, você não era o pescador? Como é que tu está dizendo que as suas redes não estão suportando? Como é que você está se portando diante dessa situação, pedindo ajuda para outro barco? Você não é especialista aí? Eu estou te mostrando que até naquilo que você acha que é o tal, se não é a minha graça, tu não é nada. Porque se eu quiser com pouco peixe, você sai. E se eu quiser
torna essa pesca tão bem sucedida que você não vai suportar carregar. Deixa eu te falar algo, só para quem quer receber. Seja pela ausência ou pela presença exagerada, Deus está fazendo você lembrar o quanto você é dependente dEle e somente dEle para continuar. Pois bem, o que o texto vai dizer para a gente agora? Legal, né, Pedro? Era isso que você queria? Pois é, mas não é o que eu quero. Então como é que tu me abençoa no lugar que tu não quer que eu fique? Se tu nunca quis que eu ficasse no barco, por que tu me deixou pescar tanto peixe? É porque se você for fiel mesmo, tu larga o barco cheio. Se eu viesse aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se eu viesse aqui, isso aqui é de Deus. Se eu viesse aqui e falasse para você largar um barco vazio, podre, com gente que não quer te ajudar, seria fácil tu falar assim para mim. Só que eu te dei tudo. Por que você me deu tudo? Para ver se o tudo é o que eu te dei ou sou eu. Se o tudo é o que eu te dei, tu fica com tudo que eu te dei. Mas se o tudo sou eu, você larga o tudo que eu te dei para ficar comigo. Aí, a palavra que Deus tem para você hoje é simples. Tu tá ganhando dinheiro, tu tá ganhando fama, tapinha nas costas, elogio e tudo mais. Mas não adianta nada ganhar tudo isso e não tá no lugar que Deus quer. Quer saber? Troca aplauso, troca elogio, troca tapinha nas costas, troca dinheiro, mas não troque a vontade de Deus. Deus, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de prazeres, eu abro mão de bens monetários, eu abro mão de propriedades, eu abro mão da minha fama, eu abro mão de tudo que precisar, mas eu não abro mão da tua vontade e da tua mão estendida sobre a minha vida. Oh glória, oh glória. Quem está comigo, diga amém. Tá bom, eu vou. Ele larga o barco. Quanto tempo Jesus fica com Pedro? Mais ou menos 2 anos e meio. Deixa eu te perguntar. Vai ter gente que vai falar sim, vai ter gente que vai falar não, vai ter gente que não vai falar nada. 2 anos e meio dá para mudar algo? Dá para mudar uma pessoa? 2 anos e meio? O que você acha? Tu é crente? Então dá. E não é você que vai fazer isso. Não, depois que eu, não, depois que Deus. Sabe por quê? Porque hoje tem uma coisa que está em falta: acreditar na mudança do próximo. Aí Deus vai falar: como é que vocês podem provar que amam a mim, sendo que não me veem? Sendo que quem vocês estão vendo, vocês não estão acreditando. Mas essa geração aqui é diferente. Deixa eu te falar uma coisa que vai mudar a sua vida. Para de olhar para os outros como eles são agora. Porque agora pode estar no lamaçal do pecado, mas ontem era você que estava. Para de olhar para os outros como eles estão hoje, porque hoje pode estar caído nos prazeres, mas ontem era eu que estava. Sabe como é que Deus vai me ajudar a acreditar nas pessoas? É lembrar que as pessoas que estão caídas sou eu no passado, quando eu estava caído. Se Deus teve misericórdia de mim, então eu tenho que estender a minha mão. Está na cachaça, mas amanhã vai pastorear uma igreja. Está nos prazeres mundanos, mas amanhã vai ser ministro do evangelho. Está se perdendo no mundo, mas amanhã vai se achar na igreja. Por quê? Porque com Deus não se trata de como eles estão agora, mas de como estarão amanhã. Vou falar só para quem é crente. Quando Jesus viu Pedro no barco, ele não viu um pescador. Olha aí, ó. Quando Jesus viu Paulo no caminho para Damasco, ele não viu um assassino.
Porque Jesus não vê o que somos hoje, mas o que podemos nos tornar amanhã. Entrega a tua vida, os teus caminhos ao Senhor, e o mais Ele tudo fará. Otton, mas é cabeça dura. A picareta é a palavra de Deus que vai quebrar essa cabeça dura. Otton, mas é muito chato, é muito egoísta, é muito hipócrita. Não há hipocrisia, não há ignorância, não há soberba, não há orgulho que resista ao toque da graça de Deus. Pode ser cabeça dura, mas Deus vai mudar. Pode ser ignorante, mas Deus vai mudar. Pode ser prepotente, mas Deus vai mudar. Pode ser orgulhoso, mas Deus vai mudar, irmão. Eu creio nessa palavra. Quem vem comigo? A igreja deve acreditar nas pessoas, porque o mundo não faz isso. Pedro, eu resolvo acreditar em você. Você vem? Venho. O que nós vamos fazer? Não é primeiro que nós vamos fazer. É o primeiro que eu vou fazer em você. Tá bom. Quanto tempo? 2 anos e meio. Passa-se 2 anos e meio. Não perca o foco agora. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Lucas 5, João 21. Uma quinta para uma sexta. Uma quinta para uma sexta, tá? Quinta, sexta. Você sabe o que acontece, não sabe? Jesus vai ser pego no jardim do Getsemane. E o interessante é que minutos antes dele ser pego, o que a Bíblia vai relatar para a gente? Que Jesus subiu para orar. Quem que ele chamou? Pedro, Tiago e João. E o que eles fizeram ali? Dormiram. E eu sei que você lembra que eu li, e se você não lembra ainda está na sua Bíblia, e vai ficar aí. E pescaram a noite toda e nada. Peraí, para pescar ficou a noite toda. O glória. Eita, ó. Mas para orar não aguentou 15 minutos? Jesus podia jogar isso na cara deles, mas não fez. O que Jesus falou? Ô meus filhinhos, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se não quiser orar, a responsabilidade vai ser colhida por você mesmo. E eu quero te motivar hoje. Sabe por quê? Se a oração não te fizer parar de pecar, o pecado vai fazer você parar de orar. Nessa queda de braço eu quero ser profeta. Deus já ganhou, a santidade já ganhou, e o Espírito Santo de Deus já ganhou. Você não vai ceder. Você vai resistir. No braço? Não, no joelho. Vou voltar aqui, senão vou me empolgar. Quem está comigo, diga amém. Aí, olha só. Bom, então. Tentaram. Aí quando voltaram, o que estava esperando Jesus? Os soldados. E o que aconteceu na última ceia? Pedro, antes que o galo cante, nossa, aquilo lá deve ter doído muito. Aquilo lá deve ter doído demais. Você vai me negar. O que Pedro fala? Se depender de mim, vou contigo até a... Aí Jesus deve ter feito uma cara de deboche. Pedro, como é que tu permite a tua língua aí, onde teu testemunho não consegue? Pedro, como é que tu deixa a tua língua aí, aonde o teu estilo de vida ainda não chegou? Mas calma, eu não acredito em você. Aí naquela noite aconteceu isso. Jesus foi pego pelos soldados e Pedro e João estavam onde? No palácio, né? No templo. A noite era extremamente... E o que estava aceso no pátio do templo? Uma grande fogueira. Agora a Bíblia é fantástica. Pedro e João estão juntos. E o texto vai dizer que alguém chega atrás de Pedro, Lucas, e faz isso aqui, ó. Aí, era você, né?
Agora é você, não tem como. Era você que andava com ele. Não. Era você que era discípulo dele? Não. Era você que acompanhava ele? Aí você me responde sim ou não. Perguntaram alguma coisa para João? Qual era o discípulo que mais aparecia? Qual era o discípulo que mais queria mostrar que estava presente? Qual era o discípulo que se autodenominava o líder dos discípulos? Pedro. E quando o calo aperta, quem muito aparece vai ser cobrado. É preferível ser taxado como aquele que fica no colo de Jesus sem falar nada, do que aquele que muito fala e não consegue cumprir o que fala. Eita! O que Deus está falando para você aqui hoje? Eu sou muito tímido, eu sou muito no meu canto. Mas quando for o momento de aparecer, tu não vai passar vergonha. Porque quem sabe investir no bastidor vai ser honrado em público. Não acelera as coisas. É tempo de você fica. É tempo de anonimato. Viva o anonimato. É tempo de permanecer, permaneça. É tempo de se esconder, não apareça. Porque quando você aparecer debaixo da obediência a Deus, pode ter certeza, vão tentar levantar muita coisa para te derrubar, mas quem sabe pelo caminho que passou e o que enfrentou, não aceita que digam qualquer coisa. Ele sabe que Deus tem sustentado e guardado ele, e que é Deus que vai dizer respeito ao que ele tem feito e vivido. Não sou não. Quando ele fala pela terceira vez, o que acontece? Eu não vou imitar aqui, né, gente? Mas o galo canta. Alguém tentou aí embaixo aí. Mas eu acho que esse galo era um pouco mais crente. Tá bom, então. Repita comigo: choque de realidade. Lembra daquele dia que você errou sabendo que estava errando, e quando você terminou de errar, você descobriu que errou? Descobriu porque ativou o modo sonso, né? Porque já sabia. Aí Pedro vai falar: oh meu Deus, eu errei, né? Olha só, do jeitinho que ele falou, o que é que eu vou fazer? Vou embora, vou sair daqui. E o texto vai dizer que passou a quinta, passou a sexta, passou o sábado e chegou no domingo. O que é que acontece no domingo? O Cristo que havia sido morto ressuscita. Todo mundo dizendo: glória a Deus, Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus está vivo. Aí Pedro dizendo: meu Deus do céu, Jesus está vivo. Se ele está vivo, ele sabe o que eu fiz. E se ele sabe o que eu fiz, eu não posso ser sonso bastante para aparecer na cara dele. Se ele sabe que eu errei, e se eu errei 3 vezes, então só tem uma opção para mim: eu vou voltar Eu vou falar uma coisa aqui que vai doer. Tem gente que está esperando o tempo passar demais e não está fazendo nada com isso. E toda hora ele usa uma desculpa. Qual que era a desculpa de Pedro? Jesus não vai me aceitar de volta. É muito melhor uma desculpa que me mantém no caminho do conforto do que verdades que me levam para o confronto. Posso te falar? Sabe qual que é a mensagem de Deus para você? Só vai pegar quem estiver atento. Deus te achou. Você entrou debaixo da coberta da desculpa, só que Deus está tirando ela hoje e está te achando debaixo dela. Você se colocou debaixo do amontoado de desculpa, só que Deus está tirando cada uma delas. Hoje eu te achei. Tu tem negócio comigo, tu tem coisa comigo. Eu tenho algo na tua vida. Você se afastou, estou te puxando de volta. Você foi embora, mas estou te chamando para perto. Você está frio, mas eu vou te esquentar. Eu ainda tenho algo com você.
te achou hoje. E você sabe bem o quanto você tem tentado se esconder. E aí, o que os amigos de Pedro vão falar? Vai não. Pescar essa altura? Vai não. É isso que eles falam? Se você vai, nós também vamos contigo. O diabo está te colocando num jogo de ilusão. Que jogo de ilusão é essa, Otto? Se tem muita gente comigo é porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Quem te disse? Se tem muita gente colando comigo é porque Deus tem se agradado do que eu estou fazendo. Quem disse? Às vezes não há nada melhor do que a solitude. Uma geração que é sempre, olha, eu vou falar, uma geração que é sempre carente de companhia humana, ainda não descobriu o propósito de Deus. Porque no dia que Deus te pegar e te deixar isolado, o que você vai achar? Que ninguém está indo com a sua cara? O que você vai achar? Que ninguém mais quer ser o seu amigo? O que você vai achar? As pessoas que verdadeiramente se converteram vão saber que até na solitude Deus trata com elas. Estou sozinho, mas Deus está comigo. Estou sozinho, mas Deus está falando comigo. Estou sozinho, mas estou no projeto. Estou sozinho, mas eu estou no propósito. Está sozinho, mas Deus está contigo. Está sozinho, mas está no propósito. Está sozinho, mas não fugiu da vontade de Deus. Então fica, porque no momento certo quem é de Deus vai ser colocado na tua vida. Deixa eu falar algo para uma geração que precisa. A gente não busca pessoas para as pessoas nos aproximarem de Deus. A gente busca a Deus e Ele nos aproxima de pessoas que já estão próximos a Ele. Para com isso. Eu vou buscar um relacionamento que me aproxima de Deus. Eu vou buscar uma amizade que me aproxima de Deus. Não. Você vai buscar é Deus. E quando você buscar Deus, Ele mesmo vai colocar a amizade certa, relacionamento certo, projeto certo, trabalho certo. Prioridade. O que você vai fazer? Como e com quem você vai fazer? Quem está comigo, diga amém. Nossa, agora estou indo para o final. E agora? O que eu faço? A pesca, não é isso que você sabe fazer? É isso que eu sei fazer. Mas adivinha, pesquei a noite toda de novo. Fica comigo aqui. Pesquei a noite toda de novo e... Gente, é a única coisa que eu sei fazer. Se a única coisa que eu sei fazer não está dando certo, é Deus te falando alguma coisa. Pescamos a noite toda e nada apanhamos. Agora vamos lá, texto espelhado. Repita comigo, por favor, insight. Deixa eu te fazer uma proposta aqui. O insight é nada mais, nada menos que uma ferramenta, um mecanismo que o nosso cérebro utiliza. Como assim, Otto? Não entendi. Simples. Se você espirrar um perfume que você usava há 5 anos atrás, você vai lembrar de tanta coisa só por espirrar ele. Se você for olhar uma foto da turma que você fazia parte há 5 anos atrás, só uma foto vai te fazer lembrar de tanta coisa. Se você experimentar um prato que a sua avó fazia para você há 5 anos atrás, só de experimentar ele, você vai lembrar de tanta coisa. Sabe o que é isso? Um insight. É uma ferramenta que a nossa mentalidade tem. Uma simples coisinha desbloqueia vários pensamentos. Sabe como é que a minha geração chama isso? Gatilho. Vocês sabem, não sabem? Claro. Uma coisinha só desbloqueia tanta coisa na nossa mente. Uma comida, um perfume, uma foto. E é por isso que às vezes a minha geração quer evitar algumas coisas, porque essas coisas fazem ela lembrar de outras, ou essas coisas fazem ela lembrar de alguém, ou por aí vai. Aí Deus está com os braços cruzados, metaforicamente dizendo para você: que história é essa que teu passado te domina? Que história é essa que você ainda está escravo dos seus pensamentos? Que história é essa que você ainda é escravo desses gatilhos mentais? E como é que Deus vai fazer? Vai colocar Pedro no mesmo cenário que ele encontrou com Pedro pela primeira vez. Estou indo para o final agora. Que cenário é esse?
E eles pescaram a noite toda e nada apanharam. Eu imagino, pastor, quando Pedro olha para as redes vazias, ele vai dizer consigo mesmo: peraí, só teve um dia na minha vida que eu tive esse resultado. Eu já vi isso aqui em algum lugar, mas deve ser coincidência. E segue. Alguém aparece na praia. Quem? Jesus. Eles sabiam que era Jesus? O que Jesus vai dizer? Vocês têm algo para comer? Pera aí. O que ele disse? Ele está perguntando se a gente tem algo para comer. Eu já ouvi isso em algum lugar. Quando? Em João capítulo 6, quando a gente ia despedir a multidão, Jesus olhou para a gente e perguntou: vocês não têm nada para comer para dar para eles? Mas deve ser coincidência. Fala para ele que a gente não pescou nada. Aí, não pescamos nada. Então pega a rede e lança ela para o lado da direita. Peraí, o quê? Direita. Eu já ouvi isso em algum lugar. E quer saber? É a nossa última opção. Vamos jogar. Quando eles puxam as redes, o texto vai dizer que as redes estão cheias de peixes. Aí Pedro vai falar pela última vez: eu já vi isso aqui em algum lugar. Eu sei quem está me esperando na praia. Sabe o que o texto vai dizer? Que Pedro estava nu. Ele se cobre com uma túnica, glória, e ele pula na água. Alguém lembra do que Paulo falou para os Colossenses? Revistam-se do amor. O amor é o elo perfeito. Isso não tem nada com nada. Ah, não? Então vamos ligar mais uma passagem para a gente receber o que Deus quer falar para a gente. Quando Pedro estava nu, a nudez dele te faz lembrar do quê? Adão e Eva, Jardim do Éden. Porque pela sua nudez eles lembravam do seu pecado, e a sua nudez o fazia acusar o pecado que eles tinham cometido. Então peraí, Pedro está nu, só que agora Pedro está coberto. Por quê? Porque assim como Jesus se entregou para Pedro e se entregou por mim, Pedro tomou uma consciência: eu não posso chegar até Jesus do jeito que eu estou, porque a minha nudez aponta para o meu pecado, mas o sangue dele aponta para a minha salvação. Eu vou pegar o seu sangue e vou me cobrir com ele, porque o pecado faz divisão entre mim e ele, mas o seu sangue me perdoa de todos os pecados. E ele chega na praia. E agora ele chegando na praia, eu peço que você se coloque de pé, glorificando o nome de Jesus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Perde o foco não, abaixa só um pouquinho. Pedro pula na água, sim ou não? Ele não espera por ninguém, ele vai. Ele está nadando, ele está nadando, ele está nadando. Quando ele chega na praia, quem é que está lá esperando por ele? E Jesus estava em volta de uma fogueira. Pedro vai dizer: eu já vi isso em algum lugar. Ô irmão, você está comigo? Na noite em que eu cometi a pior burrada da minha vida, tinha uma fogueira acesa. Será que Jesus está fazendo eu lembrar do meu pecado para jogar na minha cara? Não, porque Jesus não é homem. Jesus não está te fazendo lembrar dos seus piores dias para jogar na tua cara. Jesus está fazendo você lembrar dos seus piores dias para você descobrir o quanto você venceu eles com a ajuda dele. Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: oi Pedro. Jesus vai chegar para Pedro e vai perguntar para Pedro se está tudo bem. Como é que Jesus vai começar a conversa com Pedro? Tu me amas? Experimenta começar uma conversa com alguém assim, para ver se não vão achar que você é atirado, que você é doido. Só que tem um porém. Pedro e Jesus já tinham anos de convivência. Pedro, o negócio é o seguinte: hoje você vai parar de enrolar. Se tu me ama, é melhor tu falar agora.
e nunca mais vai pisar a planta dos seus pés nesse barco, porque o que eu tenho para você não está na turbulência do mar. O que eu tenho para você é criar raiz na terra. O que eu tenho para você não está na pesca. O que eu tenho para você está na igreja. O que eu tenho para você não está nesse meio, nesse ramo. O que eu tenho para você está esperando por você, não está aí, está comigo. Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. A cara de deboche de novo. Ah, é? Por quantas vezes isso se repete? Quantas? Espera aí, isso me faz lembrar de uma coisa. O número de vezes que eu o neguei, aleluia. Para cada vez que eu o neguei, Ele se reapresentou para mim. Não há pecado que me afasta de Cristo, pois o sangue dele me perdoa dos meus pecados. Eu pensava que eu estava acabado, mas Deus ainda está escrevendo a minha história. Eu pensava que eu estava falido, mas Deus ainda está escrevendo a minha história. Eu pensava que não tinha mais jeito, mas Deus ainda está escrevendo a minha história. Deus ainda investe em mim, glória. Pedro, vamos terminar isso aqui? Vamos. Então deixa eu te falar. Um dia você foi moço. E era uma beleza quando você era moço. Você vestia a roupa que você queria. E você ia para o lugar que você desejava. Suas pernas tinham força para isso. Mas vai chegar um dia, Pedro, que você vai ser velho. E não é velho com 40 anos não, porque o texto vai dizer, olha só, o texto vai dizer que Pedro era o discípulo mais velho de Jesus. Tem gente achando que com 40 anos a vida já acabou. Para com isso, irmão, tem muita coisa para viver ainda. Poxa, eu sei que essa conferência é de adolescentes, mas Deus está me inspirando a dizer isso. E fica nessa neura, achando que não tem mais nada para viver, não tem mais nada para produzir. Na sua velhice darão frutos, que diz isso é a palavra. Fica nessa neura, não dá. Mas quando você for velho com força, aí não. Aí tu não vai conseguir vestir o que você quer tanto vestir. E tu não vai conseguir ir para os lugares que você ia. E quando esse dia chegar, Pedro, alguém vai ter que te ajudar a se vestir e vai te levar para o lugar que você não deseja. Alguém sabe do que Jesus estava falando aqui? Do dia em que Pedro haveria de morrer. E a gente termina com isso, já que a gente está falando de tempo. Lucas 5, pesca maravilhosa. 2 anos e meio se passaram. João 21, a redenção de Pedro. Depois desse dia, quantos anos se passaram? 40. 40, Otto? Sim. Pedro estava aproximadamente com 80 anos de idade. E o que vai acontecer em 70 depois de Cristo? Nero vai pôr fogo em Roma e vai culpar quem? A igreja. Quem era o representante da igreja naquela época na terra? O apóstolo Pedro. Alguém vai chegar nele no dia em que botaram fogo em Roma e vai fazer isso aqui, Lucas, lembra? Ele vai olhar e vai falar: pois não, era você que andava com ele? É você que prega em nome dele? Só que Pedro já não era mais um menino. Pode levar. Eu sou o homem que vocês estão procurando. Eu não vou largar minha identidade. Eu não vou largar quem eu sou. Eu sou esse que vocês estão procurando. Eu sou! Glória! Então vamos embora. Pedro é colocado dentro da cela, pastor. Conjectura, mas não vai ferir a história. Não vai ferir a história. Pedro! Chegou o dia. Quem é que está falando isso? O carrasco. Conjectura, mas não vai quebrar a história. Tá bom, vamos lá. A cabeça do carrasco está tampada, 2 furos nos olhos, igual era de costume, igual era de praxe. Ele abre a porta, coloca uma fenda nos olhos de Pedro e tira ele para fora no corredor da morte. Lembra do corredor da morte de Roma? Quem é que vai morrer ali também? O apóstolo Paulo. Vamos embora então, vamos sair. Chegou o dia. Eles estão saindo por um lugar escuro, de trevas e úmido. Você já saiu de um lugar muito escuro para um lugar muito claro, rapidinho? O que acontece com a sua visão? Ela tem que demorar para se acostumar, sim ou não? Vamos imaginar que aconteceu isso com Pedro? Ele sai para fora. E quando ele está vendo a luz,
O carrasco tira a fenda que estava nos seus olhos. Ele pisca os olhos. E quando ele finalmente está com a sua visão aguçada, Fábio, ele vai orar para o horizonte. E quando ele olha para o horizonte, sabe o que ele enxerga? Um pedaço de madeira transversal. Um vertical e um horizontal. Uma cruz totalmente vazia. Sabe o que eu imagino? Ô glória. Sabe o que eu imagino? Que Pedro vai começar a se emocionar ali naquele momento. O carrasco já estava acostumado com isso. Todo mundo que ele ia matar acabava chorando. Aí, você tinha que ter pensado isso. Você tinha que ter pensado nisso antes de fazer o que você fez. Eu sou pago para matar. Hoje eu preciso te matar. Eu sigo ordens. Ô carrasco, você acertou no fato, mas você errou no motivo. Como assim? De fato eu estou chorando. Mas quem foi que te disse que é de medo? Ah é? Né? Não? Não. Então por que você está chorando? Me desculpa perguntar. É porque quando você tirou a fenda que estava nos meus olhos, você me lembrou do que Cristo fez com a minha vida. Eu andava em trevas e Ele veio e me fez andar na sua maravilhosa luz. Só isso? Não. Quando Ele me fez ver a luz, eu não vi palácios. Quando Ele me fez ver a luz, eu não vi riquezas. Quando Ele me fez ver a luz, eu não vi nenhum trono. Sabe o que eu vi? Um pedaço de madeira vazio. Para vocês é morte, mas para mim é vida. Para vocês é perdição, mas para mim é salvação. Para vocês é o fim do túnel, mas para mim é um novo começo. Pode me matar logo, quer saber? Pode me matar logo, porque quanto mais rápido você me matar, mais rápido eu vou reencontrar com Jesus. E sabe o que eu vou falar para Ele? Pergunta para mim agora se eu te amo, porque se de tanto te amar, eu entreguei a minha vida por amor a ti. Ó, quem entendeu essa mensagem aqui e de fato quer se colocar na posição, chega de viver um evangelho raso. Enquanto a gente espera, a gente busca. Enquanto a gente espera, a gente se entrega. Enquanto a gente espera, a gente adora. Enquanto a gente espera, a gente cultua. Enquanto a gente espera, a gente se derrama. Enquanto a gente espera, a gente se aproxima. O que é que eu tenho que fazer, Otto? Você vai vir aqui à frente e vai entregar de uma vez a tua vida para Jesus. Otto, eu já entreguei uma vez, mas você se afastou. Vem aqui de novo então. Vou te esperar. Otto, o que é que Jesus viu em mim? Também não sei o que é que Ele viu em mim, mas Ele viu e está te chamando de volta. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Olha só, no céu tem espaço para todo mundo. Faça já a sua reserva. Eu estou esperando por você, porque eu sei que tem mais gente. E ó, tu vai ficar esperando aí? Já esperei por tanta coisa na vida, irmão. Esperar isso aqui não vai custar nada. Eu sei que Deus está chamando ovelhas perdidas, dracmas perdidas, filhos pródigos. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Falei para você, tem mais. Um corajoso puxa o outro, irmão. Olha aí que beleza. Pode aplaudir, pode aplaudir.